formação, tá? Então nós temos aí um corpo de profissionais absolutamente renomados, são analistas, né? Boa parte deles com experiência, formação, envolvimento, inclusive pela Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, tá? Céu, você sabe corpo docente? Você quer apresentar? Você acha melhor falar um pouco da pegada do curso? Você quer falar antes da pegada? Não é melhor. Tá, e depois a gente fala dos professores? Isso. Tá, então, bom, e aí, você quer que eu fale do conteúdo? Tá, então a gente vai inverter um pouquinho a ordem só para... Eu ainda não decorei o nome de todo mundo, tá? Então, olha só. Esse curso é um curso de especialização em psicologia clínica, abordagem analítica, a mesma pegada, 500 horas, 3 semestres. Os estágios ocorrerão no segundo e terceiro semestre, exatamente como eu expliquei no curso de Gestalt. E aí a gente vai ter os conteúdos sendo alocados em módulos. Então nós temos o módulo 1, que é Fundamentos Epistemológicos, então a gente vai falar da vida e obra de Jung, conceitos fundamentais e a teoria do desenvolvimento infantil, e conceitos fundamentais e tipos psicológicos. No módulo 2, nós vamos falar sobre a prática clínica, métodos e técnicas da psicologia analítica, a prática psicoterapêutica infanto-juvenil e neurociência, trabalhos com sonho, mitos e alquimia, psicologia analítica e espiritualidade, psicoterapia de casal e família e a terceira idade, cuidados paliativos. Módulo 3, psicopatologia. Nós vamos falar sobre psicopatologia junguiana e a psicofarmacologia. Especificamente, nós demos atenção à depressão e ansiedade e vamos incluir também transtorno de personalidade, tá bom? Que acabou sendo uma necessidade que nós vimos, não está aqui, mas já está no programa. E o módulo 4, nós temos grupo Jung, psicólogo e saúde coletiva, que é uma frente que nós abrimos aqui na Cruzeiro, a necessidade do psicólogo entender a lógica institucional, entender o que é a atuação dentro desses espaços, levando o raciocínio clínico, tá? Quer dizer, porque onde quer que nós estejamos, a gente vai estar levando o nosso olhar, o nosso diagnóstico clínico, mas aplicado dentro dessa realidade, né? Quer dizer, a gente tem que entender o que é uma instituição, como ela funciona, e é isso que nós vamos também valorizar. E, por fim, a vulnerabilidade social dentro desse contexto, né? Então, a gente tem que falar disso e não vamos esquecer da técnica, lembra? Sempre, teoria, prática e vivência. Os nossos cursos, eles transitam por essa frente. Então, a gente vai falar um pouquinho das técnicas corporais Saint-Play, a arte como expressão do íntimo, que é a técnica desenvolvida pela professora Maria do Céu Formiga, coordenadora aqui comigo. Então, ela vai falar da aquarela, né, como uma técnica expressiva. E, por fim, os nossos estágios, que são divididos em clínico e institucional, tá? Então, o analista vai ter, né, quer dizer, ele vai ter essa oportunidade de transitar e de exercitar análise nesses espaços que espaços são esses? São UBS, CAPs, instituições de longa permanência, que mais? Casas de acolhimento. Então a gente tem uma rede de, né, quem foi aluno da Cruzeiro sabe do que eu estou falando. A gente tem uma rede de instituições parceiras que a gente acaba estendendo para as pós-graduações, tá bom? E são essas mesmas redes. Inclusive, o nosso aluno de graduação, ele transita nos mesmos espaços. Então, a professora Regina Fiedler, ela é responsável pelas instituições e é ela que responde também pelo serviço de pós-graduação, por essas parcerias, tá bom? Tá muito cansativo, gente? Bom, e aí o módulo 7 é o conclusão de curso e nós temos os tópicos especiais e contemporâneos. Como eu já expliquei, o TCC nada mais é do que a validação de um relatório que você fez no seu estágio, tá? Ou no estágio clínico institucional, ele é validado e esse documento é usado e você vai apresentar numa data, num dia que vai ser agendado por nós, né? Pela coordenação, tá? Bom, agora
cronograma, tá? E aí vocês vão ter noção do corpo docente. Então, março é a CEL, ok? Em abril a gente vai ter a Carol falando um pouquinho sobre inconsciente coletivo, arquétipo, transcendência e sonhos. Maio nós vamos ter 2 momentos. A gente vai ter Jung, Vida e Obra, a professora Selma. Tarde, Energia Psíquica, a professora Yara. Em junho, nós vamos ter Técnicas Expressivas, professora Maria do Céu. E à tarde, Jung, Corpo e Contemporaneidade. É a Fernanda, ela é especialista em transtorno alimentar. Então, ela vai falar um pouquinho dos sofrimentos que emergem a partir dessa manifestação de vivência. Em julho, aqui nós já começamos a orientação no NEAP. A professora responsável por isso é a professora Carolina, tá? Ela que vai responder, ela que vai cuidar de vocês no NEAP, ok? E aí, em julho, nós vamos já ter a professora Vera falando sobre depressão e ansiedade. Agosto, turma Flex, a professora Cel novamente, recebendo os alunos que serão integrados à turma. NEAP, nós vamos estar já iniciando as supervisões. Perdão, eu cheguei atrasado. O que seria a turma Flex? Depois eu te explico, tá bom? Tá? Eu te explico. Tá ali, ó. Bom, aí a gente vai ter a turma Flex. Aí, em agosto, a gente vai ter a turma 1, em agosto nós vamos ter já a turma 1 iniciando os estágios, tá bom? Os estágios clínico e ali em supervisão. Bom, e aí as aulas, né? Então a gente vai ter a professora Paola, referência na área, falando sobre individuação, ego, self e tipos psicológicos. Setembro, psicologia arquetípica, a professora Isabel, uma referência também na área, falando sobre perspectivas da imagem, da imaginação na obra de Jung. Deixa eu ver se eu consigo. Não dá certo. Bom, aí a gente vai ter a professora Rosângela falando sobre teoria da personalidade infantil e neuropsicologia. Em novembro, violência e vulnerabilidade, tá? Esse diálogo que a gente faz questão de existir no nosso curso. Esse é um grande diferencial, né, da Cruzeiro, né, essa necessidade de dialogar com as questões sociais. Em dezembro, a gente vai ter uma aula aberta, tá? Com a professora Ceres, falando sobre desenvolvimento humano, e à tarde a gente vai ter a professora Ana, né, falando sobre mim. Isso no primeiro, em 2001. Ai, meu Deus, marca o calendário, esse dado certinho. Tá. Bom, fevereiro a gente vai ter o Luiz falando sobre sexualidade. À tarde, a professora Susan falando sobre envelhecimento e sexualidade. Março, aula inaugural. Supervisão, aqui já a turma que começou em fevereiro já vai fazer supervisão institucional. Entenderam? Porque no segundo semestre de 2020 fez o clínico e agora é institucional. Conceitos fundamentais, transferência contra transferência, a gente ainda não definiu. Abril, psicoterapia de casal, professora Wanda. Maio, tarde, dependência, na perspectiva analítica. Psicoses e personalidades borderline, nós definimos esse padrão de personalidade. Lembra que a gente falou de transtorno de personalidade? A gente trouxe essa. Em junho, luta e processo de individuação e espiritualidade. Gente, já acabou. Julho, nós vamos ter a técnica Samplay e uma introdução ao estudo transgênero, tá? Então a gente vai falar sobre como a psicologia analítica observa o público LGBT. E por fim, em agosto, fechamento, tá bom? Esse material ele vai estar disponível para vocês, tá bom? Alguma dúvida, alguma questão?